Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Snowball. Eu sou o João Machado do podcast Contando da Bola de Neve. Hoje eu vou falar do meu REIT favorito, o O, né? O Realty Income. Com certeza o meu REIT favorito, um dos melhores REITs do mundo, sem dúvidas. Vou falar um pouquinho sobre ele, vamos falar sobre as propriedades, vamos falar sobre os inquilinos, sobre os balanços. Se segurem aí. Então, antes de começar, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal se você não é inscrito. E também corre lá e já me segue no Instagram, @JoãoRMachado. Eu sempre deixo caixinha de perguntas lá para responder as dúvidas de vocês. E lembrando que toda terça-feira tem a nossa live, né? Tanto no Instagram quanto no YouTube, para a gente tirar dúvidas também ao vivo lá. Eu e o Kiko vamos tirando dúvidas de vocês sobre REITs, stocks, mercado internacional, o que vocês quiserem perguntar, beleza? Vamos pro vídeo. Olha só, o Realty Income, ele é uma empresa focada no setor de varejo, tá? Mais de 80% da carteira deles tá ali no varejo, e ele ainda tem outros setores como industrial, né, agropecuário, mas a gente vai ver que a maioria dele tá no setor de varejo. O ticker dele, né, o símbolo é a letra O, e a BDR é RUR1IN34, tá? Hoje a cota está sendo vendida na casa aí de 61, 62 dólares e o dividend yield aí na casa de 4,5%. Beleza? Vamos falar um pouquinho mais sobre o Realty Income. Ele é um REIT, né, que eles chamam do tipo Triple Net Lease, né? O que é o Triple Net Lease? São 3 pontos aqui que são essenciais para entender o Triple Net Lease. O primeiro são os impostos, né? Os inquilinos, eles arcam com os impostos. A manutenção, né? Os inquilinos também vão arcar com a manutenção e também com os seguros, né? Então, existe o Rent Insurance, né? Que é o seguro do inquilino, que acontece aqui, que é muito comum. Então, ele tem que arcar com esses 3 tipos de ativos. Geralmente, um contrato Triple Net Lease são ativos muito bons, prédios de alta qualidade, né? São ótimos imóveis que o inquilino ele gosta tanto que ele se dispõe a arcar com isso para ter ali um contrato mais longo, né? Então, é bem interessante a gente ter esse tipo de contrato Triple Net Lease. E o O, ele é um dos 2 REITs que tem pelo menos 2 ativos que são AAA, né? Ele também é membro do S&P 500, ele ainda é um Dividend Aristocrat, né? Não sei se vocês conhecem os Dividend Aristocrats, se você já participou de alguma live minha, eu devo ter falado sobre eles, que são empresas que pagaram nos últimos 25 anos dividendos ininterruptos e geralmente são crescentes, né? Então, empresas que pagaram aí dividendos nos últimos 25 anos, né? Ou seja, é bem constante, são aí os Dividend Aristocrats, né? Os aristocratas dos dividendos, né? Então vamos conhecer os inquilinos do O, né? Vocês vão ver aqui que são várias empresas muito conhecidas e ele tem aqui 20 clientes que são membros também do S&P 500, né? Então olha aqui os top 20 clientes deles que representam aí 52% da carteira. Então nós temos aqui Walgreens, que é uma das maiores farmácias do mundo, né? 248 lojas do Walgreens, 7-Eleven, que são aquelas lojas de conveniência, como a MPM no Brasil, né? Dollar General, que são as lojas de $1, tem 787, FedEx, 41, outro Dollar Tree, que é igual a Dollar General, loja de $1, 550, LA Fitness, que é uma academia muito famosa em Los Angeles, Sainsbury, Walmart, 58, e aí tem várias coisas, cinema, né, teatro, temos aqui mais academias, e lá embaixo vocês vão ver que também tem o Home Depot, né, que é como se fosse a Leroy Merlin, né, Americana, GPM Investimentos. Então, assim, ele tem aqui clientes, né, muito qualificados, aqui mais de 3 mil, mais de 3 mil aluguéis, mais de 3 mil contratos de aluguéis de clientes que são S&P 500, né. E se a gente for ver aqui os setores que eles estão envolvidos, olha só, a maioria, como eu falei, é do setor de retail, né, que é o varejo americano, mais de 6.400 propriedades de retail. E temos aqui o setor industrial, com 115, de escritórios, 43, de agricultura, 15, né? Totalizando aí mais de 6.500 escritórios, né? Uma área muito grande. E aí, como eu tinha falado, mais de 80%, né? 84% aqui vem de retail, industrial 10,9%, escritórios office 3,1% e agricultura 1,6%, né? E aí a gente vê que realmente é um REIT muito estabelecido, com grandes propriedades, muito robusto, né?
E aí você pensa, poxa, um REIT desse, ele não deve crescer muito, né? Porque já é muito robusto, né? Como o KNRI no Brasil. é, Mas a gente vê que não, né? Ele tem uma média de crescimento anual de 15,3%, né? Eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico desde 1994. Ele bateu nada mais nada menos que a Nasdaq, o Dow Jones, o S&P 500 e o Equity REIT Index, né? Que é como se fosse o IFIX dos REITs. Ele ganhou de todos esses desde 1994, crescendo em média 15,3% ao ano. E quando a gente vê os dividendos do Realty Income, ainda fica mais interessante. Olha só, em 1994 ele pagou 90 centavos e ano passado ele pagou 2,81. Isso é um crescimento de 212% nos dividendos em 26 anos. E olha só, eles tiveram 93 quartos, né? Seriam trimestres consecutivos de aumento de dividendo, 109, né, aumentos desde 1994, e eles têm ali um payout na base de 82,4%, ou seja, está muito saudável esse dividendo, e a média anual ali de crescimento dos dividendos de 4,4% ao ano, né? Então, eles realmente crescem demais. Então, para vocês terem ideia, ok, né, a gente viu aqui o crescimento do fundo, a gente viu o crescimento dos dividendos. Então, vamos ver aqui o crescimento dos inquilinos e das propriedades para vocês terem ideia do tamanho do Realty Income. Olha aqui, se a gente olhar aqui desde 1992, né, eles tinham aqui 632 propriedades e hoje, né, como eu mostrei, já tem mais de 6.500. Então, a gente está falando que no espaço de menos de 30 anos, eles cresceram 10 vezes, né? E aí, obviamente, a gente vai ver aqui propriedades vagas, né, vacant properties, cresceram também, foram ali de 9 para 140. Afinal, eles têm mais propriedades agora, então a possibilidade de terem, né, imóveis vagos é maior. Mas a gente vai ver que a ocupação se manteve constante. Olha aqui, em 1992 era em torno de 98%, e olha só, ela se manteve nessa casa até hoje. Então eles conseguiram, mesmo com um crescimento de 10 vezes, manter o mesmo nível de ocupação dos imóveis, né? Olha a qualidade da gestão desse REIT. E aí, uma coisa que é legal a gente avaliar é como que esse REIT, né? Como que esse REIT fez, né, durante a pandemia, como que tem sido os últimos meses de pandemia. E eles mesmos forneceram esse dado, né? Lembrando que todos esses dados que eu estou passando até agora estavam no site do REIT, tá? Todos estavam no site do Realty Income. E olha só, nos últimos 3 meses a gente pode ver aqui a análise, né, do impacto do Covid. E olha só, no portfólio não teve um impacto tão grande. Olha só, em outubro estava ali na casa de 93,5% de contratos recebidos e ele acabou crescendo 93,6% no último quarto de 2020, né? Os top 20 clientes também acabou tendo um crescimento. Então, os clientes de de investment grade clients, né, que são os de alta classe, continuaram todos na carteira, ninguém saiu. Então, isso é importante mostrar, né? Se a gente volta para o gráfico, a gente vê que o único setor que sofreu mais aí com a pandemia foi o setor de cinema, né, que é óbvio. Então, a gente vai ver que o restante já está tudo aberto, 100% aberto, né? Os únicos que estão fechados ali um pouco de academia, um pouco ali de cinema, tem um pouco ali de mercadorias. Então, ele se portou muito bem mesmo durante a pandemia. E o que me assusta é o próximo gráfico que eu vou mostrar para vocês, né? Porque uma coisa que sempre me perguntam na live: "Ah, João, né? Vale a pena investir com dólar nessa altura, né? No dia que eu tô falando hoje, o dólar tá na casa aí de 5,60. Vale a pena investir mesmo com esse dólar?" Vamos dar uma olhada. Olha só, no dia 3 de abril de 2020, que foi a maior queda, né, do Realty Income, ele chegou a ser vendido por 43,60, tá? Então, no dia 3 de abril, que foi circuit break, né, foi um dia louco, todo mundo desesperado no Brasil, no mundo, né, caiu muito. E aí saiu essa notícia aqui no UOL, ó, dólar vai a 5,32, bate recorde e emenda a 7ª alta semanal, né, a bolsa cai 3,8%. Então, nesse dia, né, foi um caos, né? Bolsa caindo, dólar batendo recorde, todo mundo, o dólar é alto, então não vou comprar o Realty Income, né? Então, ele voltou para o patamar que ele está hoje, né, na casa aí dos $62. E
Quem comprou nessa época, hoje está recebendo dividend yield na casa de 6,4%, né? Então você ganha com o dividend yield, você ganhou mais de 50% com a valorização da cota e você ainda ganhou um pouquinho com o dólar, né? Então, ficar ali refém do preço do dólar, na minha opinião, não é tão interessante. Eu acho que a gente tem que olhar para o ativo, olhar para a qualidade dele, e se a gente acompanha o ativo, se a gente sabe que ele é bom, quando acontece um momento como esse, a gente compra sem preocupação, né? Então, acho que é interessante mesmo a gente conhecer o ativo, entender o portfólio dele, porque aí vai comprar tranquilo, a gente vai ficar feliz da vida comprando ativos como esse a 40 dólares. E aí, o que vocês acharam, né? Eu queria saber, né, me deixa aí nos comentários, qual que é o seu REIT, a sua stock, a sua ação, o seu fundo imobiliário favorito. Me fala aí, qual que é o seu REIT? Se você tem REIT, me fala aí qual que é o REIT favorito. Se você tem só estoque, me fala qual que é o seu estoque favorito. Se você ainda não investe no exterior, me conta aí qual que é o seu ativo favorito nos comentários, que eu quero saber, beleza? Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Abraço!